Oi gente, tudo bem? Eu sou a Gabi e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Gabi, tenho 20 anos, sou mamãe solo do Bernardo e também sou universitária de enfermagem, tô indo pro 4º ano da faculdade. O vídeo de hoje, ele é muito importante pra mim e eu tenho certeza que ele vai ajudar muitas mãezinhas que vão passar por isso, que também serão mamãe solo. Eu recebo muitas perguntas diariamente no meu Instagram do que aconteceu com o pai do meu bebê, de como eu estou levando a maternidade de forma solo. Então eu resolvi gravar esse vídeo para sanar algumas dúvidas de todo mundo que me pergunta, para que eu pare de receber perguntas disso todos os dias. E também para inspirar mãezinhas que vão passar por isso, para saber que elas não estão sozinhas e que é sim possível criar um bebê de forma leve, de forma saudável e de forma feliz, que você não sofra tanto nem o seu bebê. E para começar o vídeo, nada mais justo do que voltar do começo e explicar para vocês como o Bernardo surgiu, né? Bom, o meu bebê, ele é fruto de um relacionamento que deu certo até onde tinha que dar. Eu não acredito nisso, ele veio de um relacionamento que não deu certo. Deu sim. Deu o mais certo possível, foi o meu relacionamento que mais deu certo, porque me deixou presente, me deixou uma bênção maravilhosa que é o meu filho, e eu nunca fui tão feliz na minha vida. Ele é a maior realização da minha vida, meu maior orgulho, meu maior sonho realizado, então deu certo sim, até onde deveria ter dado. Eu não vou entrar em detalhes do que aconteceu no relacionamento, do porquê nós não estamos mais juntos, porque esse não é o foco do vídeo, eu vou só explicar por cima o que aconteceu. Bom, eu tava com esse meu namorado há um tempo, a gente já se conhecia há vários anos, e em fevereiro desse ano, de 2023, eu resolvi engravidar, ele estava ciente disso. Foi de comum acordo a gravidez, a tentativa de engravidar, tanto que eu parei com a minha pílula, ele estava sabendo. E não foi surpresa pra ninguém quando eu contei que estava grávida, nem pra minha família, nem pros meus amigos, muito menos pro genitor do bebê, nem pra família dele, porque todo mundo sabia que esse era o meu maior desejo, engravidar, e que eu queria fazer isso esse ano no meio da minha faculdade, porque eu queria me formar com um bebê no colo, com um bebezinho de 2 anos no colo. E assim aconteceu. Naquele mesmo mês, em fevereiro, eu engravidei e descobri a gravidez em março. Todo mundo ficou muito feliz com a descoberta da gravidez, inclusive o genitor, a família dele também. E a gente foi levando a gravidez, eu fui fazendo os exames, só que desde quando eu estava no relacionamento, a minha maternidade foi um pouco solo. Porque ele não me acompanhava nos ultrassons, não me acompanhava em consulta, ele nunca foi em nenhuma consulta e só foi em um ultrassom. Então eu fui levando isso sozinha, com o apoio da minha família somente, e isso foi bem difícil pra mim no começo. Porque eu tenho cara de novinha, apesar de ter quase 21 anos, eu não pareço ter essa idade. E todo mundo olhava feio pra mim, cochichava quando eu passava, quando eu tava grávida, porque eu parecia uma grávida na adolescência que foi abandonada pelo marido e que na verdade não teria nenhum problema se fosse esse o caso, mas eu me sentia julgada, eu me sentia muitas vezes coagida pelas pessoas que sempre vinham me perguntar: ai, cadê o pai do bebê? O que aconteceu? Você sabe quem é o pai? Eu já cheguei a responder perguntas de que eu sabia quem era o pai. Isso me magoou muito. O nosso relacionamento já não estava mais me fazendo bem desde o comecinho da gravidez, desde os 2 meses da gestação, umas 8, 9 semanas, eu já não estava mais feliz nisso. Mas na minha cabeça seria muito melhor que o meu bebê crescesse com o pai presente, que ele tivesse os pais juntos, porque o meu pai sempre foi muito presente, meu pai e minha mãe estão juntos até hoje, num relacionamento que já dura quase 30 anos, e eu tive o pai presente, ele foi o melhor pai do mundo, e eu queria que meu bebê tivesse isso também. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu tinha uns 14, 15 anos, eu sempre falava que eu teria um filho a qualquer custo, mesmo que eu precisasse fazer isso sozinha, mesmo que eu precisasse fazer uma fertilização in vitro, ou que eu não tivesse o pai do meu bebê presente, eu faria um bebê de qualquer jeito, porque eu queria muito ser mãe. Eu sempre tive esse desejo muito forte, muito latente em mim. E as nossas palavras têm muito poder, né? Eu não tinha ideia do que eu tava falando, porque criar um filho sozinha é muita responsabilidade. Eu sabia que ter um filho era muita responsabilidade, mas eu não sabia que eu carregaria isso tudo sozinha. Quando eu decidi engravidar, eu não sabia que eu carregaria tudo isso sozinha.
chegou um ponto do nosso relacionamento que eu sabia que nós não daríamos mais certo, que nós não teríamos como ficar juntos. Eu já estava muito bem ciente disso, eu estava com umas 10, 12 semanas de gestação. A gente foi começando a brigar muito, a gente foi perdendo respeito, principalmente da parte dele, e visando que o meu bebê crescesse num lar cheio de amor, cheio de respeito e de bons exemplos, que ele aprendesse a ser amado e amar da forma certa, eu resolvi que era hora de terminar o relacionamento. Eu relei muito pra tomar essa decisão de terminar o relacionamento. A decisão foi minha, mas aconteceram várias coisas que me machucaram muito. A gravidez em si já deixa a gente muito sensível, é como se fosse uma TPM que dura 9 meses e a gente já não tinha mais respeito um pelo outro, mas era uma construção de dia após dia. Eu pensava, não, ele vai melhorar, ele vai mudar, ele vai criar responsabilidade, ele vai perceber, ele vai cair em si de que ele vai ser pai, que ele precisa mudar, que ele precisa crescer, amadurecer. Então, todos os dias, por meses, e por vários meses mesmo, eu ficava pensando, não, ele vai melhorar. Mas acontece que isso não aconteceu. Quando eu cheguei com 24 semanas de gestação, que foi a semana mais difícil da minha gravidez inteira, eu fui demitida do meu trabalho por conta da gestação mesmo, porque eu era estagiária, então eu já tinha consciência de que eu teria que sair do emprego. E ele percebeu que, na verdade, ele não estava pronto para ser pai, que era responsabilidade demais para ele, de que ele não conseguiria fazer isso. E eu percebi que eu merecia muito mais, que meu bebê merecia muito mais e que o meu filho tinha o direito de crescer num lar cheio de respeito, de amor e que ele aprendesse a amar e ser amado de forma correta. Visando isso, nós terminamos o nosso relacionamento e ele voltou para a cidade dele, que é bem longe da minha, e foi muito difícil. Foi muito difícil mesmo. Ele voltou para a cidade dele com a intenção, dizia ele, de amadurecer, arranjar um trabalho que ele recebesse um pouquinho melhor e assim, quando estivesse perto do bebê nascer, ele voltaria para minha cidade para que, mesmo que nosso relacionamento não voltasse, mesmo que nós não ficássemos juntos, ele fosse um pai presente pro bebê. E eu realmente acreditei nisso. Eu tentei de tudo para manter contato, eu tentei de tudo para que ele fosse um pai presente mesmo durante a gestação. E eu não consegui, porque eu acredito que as coisas só dão certo, que a gente só consegue manter uma situação quando os dois estão dispostos a passar por isso. E não adiantava só eu doar tudo de mim enquanto ele não dava nada. Porque a gente sabe que 1000 vezes 0 é 0. Então, não teve jeito, nós acabamos nos afastando. E deu respondendo as milhares de perguntas que eu recebo todos os dias, incansavelmente, no meu Instagram. Não, eu e o genitor do meu bebê não temos nenhum tipo de contato. E eu não vou passar disso, eu não vou entrar em detalhes com vocês, porque eu não me sinto pronta pra isso. E pra falar a verdade, algumas coisas a gente nem deve falar. Não, nós não temos nenhum tipo de contato. Como eu falei pra vocês, quando ele foi embora, que eu tava com 24 semanas de gestação, foi no final de julho, foi muito difícil. Eu passei bastante tempo sem conseguir comer direito. Eu passei semanas sem conseguir levantar da cama, porque eu tinha saído do trabalho. Eu só levantava da cama mesmo pra ir pra faculdade. Eu passei muito tempo faltando às aulas, porque eu tava muito mal mesmo. Foi bastante difícil, me chateou muito. Eu precisei ser até hospitalizada pra tomar soro, pra conseguir me recuperar, me alimentar melhor, me hidratar. Então foi bem difícil, mas passou. Vejo a minha gestação como um período de metamorfose. Foi a fase da minha vida que eu mais mudei, que eu mais amadureci, que eu mais cresci como pessoa. Eu mudei tudo em mim. Ser mãe mudou completamente a minha perspectiva de vida. Eu mudei os meus planos, as minhas metas, os meus sonhos. Eu mudei as minhas prioridades, os meus medos, as minhas vontades. Eu mudei tudo. E eu acredito muito que se a maternidade, e nesse caso a paternidade, não muda alguém, essa pessoa não tem salvação, nada mais no mundo vai mudar essa pessoa. E se uma pessoa não tem amor pelo filho, ele não ama nada. É uma encarnação perdida, na minha opinião.
As semanas foram passando e eu fui me curando disso, porque foi um processo de luto. Na minha cabeça, o genitor do meu bebê tinha morrido, porque a gente já não tinha mais contato, ele nunca entrou em contato pra nada, e foi um luto mesmo, foi como se ele tivesse morrido, porque nós estávamos morando juntos, e de um dia pro outro ele foi embora, já não tinha mais ele aqui, então foi como se ele tivesse morrido. A dor que eu sentia era como se ele tivesse morrido. Mas as semanas foram passando e foi tudo ficando um pouco mais fácil, um pouco mais leve. Graças a Deus, eu tive muito apoio da minha família, dos meus amigos. Então, eu tive muito apoio para que isso se tornasse mais leve, para que isso se tornasse um pouco mais fácil, apesar de ter sido tão difícil. Eu sempre recebia visita dos meus amigos aqui, as minhas amigas da faculdade, a minha família também não me abandonou em momento algum. E eu tinha muito medo, porque quando ele foi embora, por eu não estava mais trabalhando, eu tinha medo de não conseguir bancar o meu bebê, porque essa responsabilidade ficou todinha pra mim, né, de arcar com os gastos de ter uma criança, porque, nossa, criança é muito caro. Ele usa 300 fraldas por mês, ele usa uma média de 8 fraldas por dia. Então, se colocar na ponta do lápis, acaba saindo muito caro. E quando ele foi embora, eu estava no meio da gestação, eu estava montando o enxoval. Então, depois que ele foi embora, tudo que eu conquistei foi presente da minha família, de amigos, ou então frutos do meu trabalho e da minha dedicação. E os dias foram passando, foi ficando mais fácil, fui voltando a me sentir melhor. E pra ser sincera, depois que ele foi embora foi quando eu realmente passei a curtir a minha gestação. Eu comecei a ter uma ligação ainda mais forte com o meu bebê. E eu me sentia culpada de chorar, porque todo mundo falava: ai, Gabi, o seu bebê sente tudo que você sente. E eu me sentia culpada de me sentir mal, eu me sentia culpada de chorar, porque as pessoas dizem: nasce uma mãe, nasce uma culpa. E é exatamente isso. Eu tinha muito medo de passar sentimentos negativos pro meu bebê. Eu tinha medo de passar esse sentimento de abandono pra ele. E foi uma fase bem difícil. Quando eu cheguei com mais ou menos 34 semanas de gestação, eu passei bastante estresse. Foi uma semana bem difícil de novo. Antes disso, as coisas estavam melhorando, mas com 34 semanas, passei muito nervoso, precisei ficar de repouso. Não podia levantar da minha cama porque eu tava com baixo líquido amniótico, então eu tinha risco da minha bolsa romper e precisar entrar em trabalho de parto prematuro. Então eu fiquei até a semana que eu ganhei meu bebê em repouso, até recuperar esse líquido, fazendo ultrassom toda semana ou a cada 3 dias. Eu fiz muitos ultrassons nessa reta final da gestação e foi outro momento que eu senti muito medo. E eu me sentia culpada, eu falava: nossa, meu bebê tá passando por isso porque eu sofri muito na gestação, eu tenho medo de perder meu bebê, tinha medo de entrar em trabalho de parto prematuro. Então eu não fazia nada, eu só ficava deitada na minha cama, não ia nem pra faculdade porque eu precisei ser afastada. E foi um momento que eu me senti muito sozinha. Eu tinha muitas pessoas pra conversar, só que eu sentia que ninguém me entendia. A minha mãe passou por uma gestação, mas ela teve o apoio do marido. As minhas amigas, que eu tenho um grupo de gestante, todas elas tinham o marido presente, o pai do bebê presente, então isso me doía muito. Eu acabei me afastando de todo mundo porque eu não queria conversar com ninguém, porque ninguém ia me entender. Eu sentia que todo mundo me julgava. Chegou o grande dia, que foi o nascimento do amor da minha vida. A partir dali, tudo mudou. Tudo melhorou, foi como o meu renascimento. Foi como se eu tivesse deixado pra trás tudo de ruim que aconteceu durante a gestação, tivesse deixado pra trás todos os meus medos, as minhas inseguranças, todos os problemas que eu tive com o genitor dele, tudo ficou pra trás. Era uma nova mulher nascendo junto com um novo bebê. Foi incrível. Eu divido a minha vida entre o nascimento do meu bebê, o antes e o depois. Porque antes dele, eu não sabia o que era amor, eu não sabia nada. Ele que trouxe cor, que trouxe felicidade, que trouxe alegria, que trouxe sonhos, que trouxe cor, ele trouxe tudo de novo à minha vida. Ele só trouxe amor. Bom, quando eu digo que eu sou mãe solo, eu acho até injusto falar isso porque eu tenho muito apoio da minha família. Muito apoio mesmo, da minha família, dos meus amigos. Apoio em todos os sentidos. E eu não sei como eu faria sem o apoio deles. Seria muito mais difícil não tê-los aqui por perto. Porque no dia do parto, a minha mãe que assistiu, o meu pai e a minha irmã ficaram na sala de espera
do centro obstétrico e o resto da minha família inteira ficou na sala de espera do hospital. Todos os meus tios, as minhas tias, os meus primos, a minha avó, a família inteira na sala de espera. Isso foi muito importante pra mim, isso me trouxe muita força. Então, uma dica que eu dou pra quem vai passar por isso, pra quem vai ser mamãe solo, pra quem já é mãe solo: se apeguem a alguém. Tenham alguém como uma âncora pra te trazer de volta. Uma pessoa que te traga à superfície novamente. Porque isso foi muito importante pra mim e fez total diferença na minha gestação e também no meu puerpério. O puerpério eu tentei carregar de forma mais leve possível, mas ele é muito cruel. O puerpério, ele é muito bem comparado a uma depressão, que eu já passei por isso uma vez. E era assim que eu me sentia, deprimida. Porque apesar de ter a felicidade imensurável, o amor incondicional de ter meu bebê no meu colo, eu olhava pra ele, me dava uma tristeza, eu chorava porque ele tava crescendo muito rápido. E eu via todos os amiguinhos dele, porque eu tenho contato com várias mamães que têm bebês praticamente da mesma idade dele. E eu via todas elas com o pai do bebê presente, eu via eles crescendo com os pais, a gente ia pra encontrinhos com esses bebês e os pais sempre junto, as mamães postando foto com o pai do bebê, e isso me doía. Me doía porque eu sabia que meu bebê não ia ter isso. Eu sabia que um dia meu filho ia crescer e ia perguntar do pai e o que eu ia falar. O pai dele deixou a gente durante a gestação. Me doía porque um dia ele vai pra escolinha e os amigos dele vão perguntar. Me doía porque um dia ele vai ter uma apresentação de Dia dos Pais na escola e ele vai sofrer, ele vai ficar chateado, porque eu lembro dos meus amigos que não tinham os pais presentes nessa época, o quanto eles sofriam. Isso doía em mim. Quando a gente tem um filho, a gente quer colocar ele numa bolha e proteger ele de todo o mal do mundo. E eu não vou conseguir proteger ele de tudo. E isso me deixava muito, muito triste. Durante o puerpério, essa foi a parte mais cruel pra mim. Saber que eu não ia proteger meu filho desse tipo de coisa, desse tipo de pensamento, desse tipo de comentário. Outra coisa que me chateou bastante é que quem me acompanha aqui tem um tempo sabe que eu sou muito fã de registrar momentos, de escrever, de fazer diários, de fazer álbuns, de fazer livros. E eu tenho um diário da minha gestação que eu comprei no começo da gestação e eu tinha registrado tudo lá. Como eu me senti quando eu descobri a gravidez, o recadinho da mamãe pro bebê, todos os ultrassons, todas as consultas que eu fiz, a foto do acompanhamento mensal da barriga, eu fiz tudo isso. Só que foi um diário comprado. E as pessoas têm esse estigma, né, de a família perfeita, a família de comercial de margarina, que é um pai, uma mãe e duas crianças felizes. Todo mundo acha que tem que ter um pai presente para ser uma família completa. Mas às vezes uma família completa é só uma mãe e seu filho. E nesse diário tem escrito como o papai se sentiu durante a descoberta da gravidez, como o papai se sentiu no dia que o bebê nasceu, recado do papai pro bebê, recado do papai quando eu vi o primeiro ultrassom. E era sempre um chororô quando eu tinha que preencher esse diário, porque eu quero dar pra ele um dia. Eu quero dar esse diário pra ele um dia. E eu fico imaginando como ele vai se sentir não tendo a parte do pai dele, sabe? E eu conversando disso com a minha família, conversando com os meus pais a respeito disso. Meu pai falou: Gabi, não vai faltar imagem masculina pro Bernardo. Não vai faltar uma imagem de homem pra ele. Porque nós vamos estar aqui. O meu pai é muito presente, o meu avô, os meus tios são muito presentes na vida dele. Então, não vai faltar essa imagem pro Bernardo. E meu pai falou: Gabi, se precisar, eu vou na apresentação de Dia dos Pais dele. Eu vou acompanhar ele. Se você quiser, eu mesmo escrevo como eu me senti quando você contou que estava grávida. Eu escrevo um recadinho pra ele. E isso me trouxe muita força. E agora que ele nasceu, eu tava procurando um álbum do bebê e eu me apaixonei por um modelo que tem na Shopee. Me fiquei louca por ele, que ele é lindo, todo ilustradinho, todo cheio de bichinhos, colorido, maravilhoso. Aí eu fui ver nas especificações as páginas que vinham pra gente preencher, colocar fotinho do bebê. Aí tava lá: árvore genealógica, família do papai, foto do bebê com o papai. E mais uma vez, isso foi essa semana, mais uma vez trouxe à tona todo aquele sofrimento que eu passei durante a gestação. Isso foi muito difícil. E
eu acabei mandando mensagem pra loja da Shopee e eles falaram que eles podem personalizar o álbum pra fazer como se fosse uma mamãe solo, e isso me deixou mais esperançosa e mais feliz. Pra finalizar as partes difíceis disso, eu tenho tido um sonho recorrente de que meu bebê tá dormindo, eu tô dormindo junto com ele, e aí ele começa a chorar. E pra eu poder descansar um pouquinho mais, o pai dele pega ele, faz ele dormir de novo. E às vezes eu acordo com o chorinho dele e eu não vejo o pai dele do meu lado, nem o pai dele com ele no colo. E isso tem acontecido com muita frequência, pelo menos uma vez a cada 2 dias, umas 2 vezes por semana. Acontece com muita frequência e isso me machuca também. Mas por muito tempo eu me senti culpada por ter escolhido um pai ruim pro meu bebê, por não ter dado uma família completa pra ele, por ele não ter um pai presente. Isso me doía muito. Só que depois que ele nasceu, eu conversei muito com uma enfermeira que me tratou lá no hospital, quando eu ainda tava na maternidade. Eu conversei muito com ela e ela falou: Gabi, você não tem que se culpar por isso. Você tá cumprindo a sua responsabilidade, você tá sendo a melhor mãe que você pode. E eu tenho certeza que você ainda vai ser uma mãe maravilhosa pra esse bebê durante todo o tempo que você estiver presente com ele. Você não tem que se culpar por coisas que não foram você que fez. Não tinha como você saber que ele não seria um pai presente, porque eu tinha certeza de que, mesmo que nós não estivéssemos num relacionamento, que ele seria um pai presente pro bebê, porque ele dizia que queria ser pai, que era o sonho dele. Então eu realmente acreditei de que ele seria presente na vida do meu filho. Mas as coisas não acontecem da forma que a gente planeja. E isso também foi um grande choque de realidade pra mim, porque eu sempre fui uma pessoa que planejava, que sonhava, que fazia metas. E eu ficava doida quando as coisas não aconteciam da forma que eu planejava. E quando as coisas saíam do meu controle, sabe? E então isso foi um grande choque de realidade pra mim, de saber que por mais que eu tenha sonhado tanto com algumas coisas, eu não tenho como planejar nem como prever tudo. Então eu tenho aprendido todos os dias a conviver com isso, sabendo de que nem tudo é culpa minha, mas algumas coisas são muito fáceis e muito leves. É incrível acordar com ele todos os dias do meu lado, porque esse neném me traz uma força absurda. É incrível como a gente muda depois que a gente vira mãe, é como se nada mais importasse, é como se nada mais fizesse sentido sem ele. É um amor muito forte, é um amor surreal. Eu fico até pensando, eu conversei com os meus pais sobre isso esses dias, de que todo amor que eu sinto hoje em dia parece pouco comparado ao amor que eu sinto com meu filho. Eu falei até pra eles que seria difícil encontrar outra pessoa pra eu me relacionar, porque não tem como comparar o amor que eu sinto com meu filho, então todo o amor que eu vou sentir me parece pouco, me parece que não é o suficiente. É maravilhoso e muito gratificante ver o meu filho crescendo forte, saudável, se desenvolvendo, aprendendo coisas novas. Recentemente, no dia do Natal, ele aprendeu a sorrir para as coisas, e não é só um sorriso como reflexo, ele sorri de felicidade. A gente brinca com ele e ele sorri, ele dá risada. Ele acompanha os objetos com o olhar, o pescoço dele tá super durinho, e isso é muito gratificante, saber que eu sou única e exclusivamente responsável pelo crescimento dele, sabe? De que toda a responsabilidade que foi entregue a mim, que eu tô cumprindo isso da forma mais perfeita possível, de que eu posso errar muito com meu filho, mas que eu tô dando o meu melhor, que eu tô fazendo tudo o que eu posso para que ele seja muito feliz, para que ele tenha uma vida maravilhosa. Ver que nada falta pro meu filho, que eu nunca precisei abrir o armário e não ter um pacote de fralda, não ter um lenço umedecido. Nunca faltou nada pro meu filho, graças a Deus, graças à minha família, graças ao meu esforço. Eu não vou tirar meu mérito, porque eu batalhei muito pra dar tudo o possível pro meu filho, pra dar tudo que ele merece, tudo que ele precisa. Então nada vai faltar pro meu filho, e isso me traz uma paz muito grande de saber que eu tô fazendo um bom trabalho, que eu tô fazendo tudo o que eu posso. Todos os dias eu acordo, eu amanheço com ele do meu lado, sentindo o bafinho de leite dele, vendo os olhinhos dele que me olham com tanta ternura, e eu agradeço a Deus pela vida dele, pela saúde dele, e peço sabedoria para que eu possa guiar o meu filho no caminho do bem, de que eu seja a melhor mãe possível para esse neném, para que ele não sinta falta, que ele não sinta a dor de não ter um pai presente, e que ele tenha discernimento de que eu fiz tudo o que eu pude por ele. Então,
Eu acho que essa é a coisa mais gratificante, sabe? De saber que eu vou estar sempre aqui por ele e ele vai gravar esse vídeo hoje. Porque justamente hoje eu recebi uma pergunta no meu Instagram que me deixou muito reflexiva. Perguntando: Gabi, se você soubesse que as coisas seriam exatamente assim, se você soubesse que ele iria deixar vocês durante a gestação, que você não teria o pai do seu bebê presente, você teria feito do mesmo jeito? E sim, eu não mudaria nada. Se eu pudesse voltar atrás, eu repetiria todos os mesmos passos, todas as mesmas atitudes, porque eu acredito que as coisas acontecem como elas deveriam. Eu não sou responsável pelas ações dele, nem pelas ações de ninguém, somente pelas minhas. E eu sei que eu tenho agido da forma mais certa possível, da forma mais responsável possível, e eu faria tudo de novo pra ter meu bebê comigo. Talvez se eu tivesse agido diferente, ele não teria vindo. E era pra ele ser meu, era pra ele ser meu agora. Era pra ele ter vindo pra mim agora, porque eu precisava dele. Eu tenho certeza que ele precisava de mim também. Então eu não mudaria absolutamente nada. Nadinha mesmo. Eu olho pra ele e só consigo sentir felicidade e gratidão. Se você é gestante, tá gravidinha e vai passar pela maternidade de forma solo, e eu pudesse te dar um conselho, eu diria: calma. Fica tranquila. Você vai sentir medo alguns dias. Você vai se questionar se você tá fazendo certo. Você vai questionar se você vai dar conta. Você vai sentir medo, você vai chorar, você vai sofrer. Vai ser muito difícil alguns dias. Mas outros vão ser fáceis. Outros dias vão ser leves, felizes. Alguns dias você vai sentir uma felicidade que não cabe em você. Você vai ver o sorriso do seu filho, os olhinhos que te olham com tanto carinho. E você vai sentir uma gratidão absurda. Vai sentir um amor incondicional. Você vai dar conta. Você não precisa de ninguém para cuidar do seu filho. O seu filho não precisa de ninguém além de você. Deus capacita. Deus me capacitou para ser mãe e pai desse bebê ao mesmo tempo. Deus me capacitou, me deu força, me deu coragem para que eu seja o conforto desse bebê, que eu seja o colo preferido dele, que eu seja o cheiro preferido dele. Tem dias que o choro do seu bebê só vai acalmar no seu colo e você vai se sentir a pessoa mais sortuda do mundo, a pessoa mais grata do mundo. E nada no mundo vai pagar isso. Nada no mundo vai importar mais. Você pode sentir medo, mas só olhar pro seu filho ele vai te trazer muita força e muita coragem. E se você já é mãezinha e tá passando por isso sozinha, e eu pudesse te dizer uma coisa, tenha certeza de que você tá fazendo certo. Que você tá dando conta e você tá sendo a melhor mãe possível pro seu filho. Você tá aprendendo a ser mãe também. Você nasceu junto com esse bebê. Quando um bebê nasce, não nasce só o bebê, nasce uma mãe também. Nasce uma nova mulher, uma nova versão. Uma versão mais forte, mais feliz, mais corajosa. Uma versão de uma mulher que faria tudo por um bebê. Que faria tudo pelo filho. Então você tá dando conta. Você tá dando conta e você tá fazendo um ótimo trabalho. Saibam que sendo mãe e pai na mesma pessoa, você não vai estar perdendo nada. Seu filho não vai estar perdendo nada. Quem vai estar perdendo é o genitor. De conhecer a pessoa mais maravilhosa que ele teria a oportunidade de conhecer. De ser o refúgio de alguém. De ser o pontinho de paz de alguém. Ele vai estar perdendo isso, a melhor fase da vida dele. Porque a minha melhor fase começou depois que eu fui mãe. A minha felicidade verdadeira, o amor verdadeiro, o amor incondicional só conheci depois que o meu filho nasceu. Ele vai estar perdendo tudo isso. Você não vai estar perdendo nada. Saiba que você vai ganhar todos os finais de semana que você não teria direito na justiça. Você vai estar ganhando tudo que você só teria metade na justiça. Saiba que você não vai precisar dividir o amor do seu filho. O colo vai ser só seu. Os abraços vão ser só seus, os beijos vão ser só seus e toda a felicidade vai ser só sua. Você não vai estar perdendo nada, você vai estar ganhando em dobro. Você vai estar ganhando o maior amor do mundo só pra você. E saiba também que no futuro você não vai se arrepender de nada. Você vai olhar pra trás e vai sentir muito orgulho de você, da sua força. Vai estar sentindo muito orgulho de como você foi forte e corajosa pelo seu filho. De que você não vai ter que admirar nada pela distância, sabendo que teve isso tão perto de você. E que, na verdade, ser mãe solo não te impede de nada. Talvez, se você quiser, não que isso seja prioridade, mas que um dia você pode encontrar alguém que vai te amar e vai amar o seu filho como se fosse dele. Alguém que vai te dar tanto valor que vai fazer questão de fazer parte da sua vida e da vida do seu filho.
como quem deveria ter feito não fez. Bom, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero muito que, se você seja mãe solo, que o meu vídeo tenha acalentado um pouco o seu coração, de que tenha te trazido um pouco de tranquilidade e de que você tenha certeza de que não está sozinha. Eu vou deixar as minhas redes sociais aqui embaixo. Se você se sentir sozinha, com medo, perdida, se você quiser conversar, saiba que pode contar comigo e que tem muitas pessoas que estão passando pela mesma coisa. Tem pessoas que também estão passando por isso, que você pode desabafar com elas, você não tá sozinha. E bom, se você gostou do meu vídeo, eu peço que você deixe um like e um comentário para incentivar e ajudar uma mamãe solo que quer trabalhar pela internet. Se você gosta do meu conteúdo de enfermagem, de estudos e sobre maternidade e maternidade solo, peço que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Eu tenho me dedicado ao máximo para trazer vídeos para vocês com mais frequência, que agora meu bebê é muito pequenininho, ele ainda vai fazer 2 meses e eu tô me adaptando à rotina com ele, porque como vocês sabem, eu sou mãe solo, então algumas coisas acabam ficando um pouquinho mais difíceis, porque a responsabilidade é minha. Peço também que vocês me sigam nas redes sociais, que eu sempre deixo na descrição e aqui na tela do vídeo. E é isso. Um beijo e até a próxima!